Olá, família! Que bom que nós estamos juntos novamente. Senti realmente muita saudade de estarmos aqui, de fazermos a leitura, o nosso estudo. Estou me recuperando da Covid, já tenho voz, porque eu fiquei sem voz na semana anterior, né? E hoje é domingo, foi quando eu consegui um momento para poder gravar, porque também a família ficou doente. Então, já estamos em fase de recuperação, dá para a gente retomar aqui as nossas conversas, o nosso estudo. Pegando aqui o livro Educadores do Coração, de Walter Barcelos, lembrando que ele fez uma referência a um psicanalista, o Bruno Bettelheim. Eu não sei se eu pronuncio corretamente o nome dele, mas o que ele tem falado eu achei muito interessante e fiquei ali com uma pulguinha atrás da orelha, eu já ouvi falar nesse autor. E comprei o livro, ainda não chegou, esse livro aqui que o Walter Barcelos cita. Deixa eu recapitular aqui. Uma Vida para Meu Filho, do Bruno Bettelheim. E qual foi a minha surpresa? Que eu estou no meu canal de psicologia. Para quem não conhece, eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo. Fiquem à vontade de ir lá no Instagram e no Facebook e futuramente no YouTube, porque a minha intenção é gravar a leitura comentada deste livro de Janusz Korczak, que eu venho falando bastante dele, e ele tem o prefácio do Bruno Bettelheim. E por isso que eu achei familiar, né, o nome e né, a referência. E essa obra eu vou fazer como a gente faz o estudo aqui, só que esse é um canal espírita, em que eu criei todo esse espaço de discussão por conta dos grupos de pais que eu trabalhava na casa espírita. Não deu para fazer mais com a pandemia. A ideia foi continuar fazendo esses estudos e agora com a proposta de a gente fazer um grupo ao vivo, selecionando algumas pessoas interessadas. Por enquanto eu ainda não divulguei nos canais do Instagram e do Facebook para fazer o convite, exatamente porque eu estava me recuperando da Covid e agora eu vou conseguir me organizar melhor para poder fazer essa divulgação. A intenção é que a gente continue esse nosso trabalho, esse nosso encontro, mas que também a gente reserve um espaço para poder nos encontrarmos e conversarmos, trocarmos ideias. Esta obra aqui, que eu recomendo e convido vocês a irem para o canal de psicologia, se chama Canal Psi, em que eu vou fazer a leitura comentada já com esse viés psicológico, né? É uma outra proposta, mas ainda assim voltada para a educação. E eu tenho feito algumas postagens, todos com esse tema, como amar uma criança. Tenho discutido sobre o amor e tenho ficado feliz de perceber que várias pessoas têm também colocado esse tema em pauta. O tema o quê? Amor. Falar de amor. E hoje mesmo, no domingo, que eu estou gravando o vídeo, o Saulo, que ele faz o Evangelho por Emmanuel, também falou de amor, e a psicóloga Daniela Freito de Farias, ela também discutiu 3 temas conectados, em que ela encerra discutindo o amor. Por que a gente precisa falar do amor? Parece óbvio, principalmente quem está aqui discutindo, né, o Evangelho e está falando de Jesus, porque o tempo todo Jesus falava
para nos amarmos como Ele nos amou, para amarmos a Deus, amarmos ao próximo como a nós mesmos. A questão do amor, e nas postagens que eu tenho feito, eu tenho enfatizado muito a educação dos pais com essa base do amor, em que, se a gente ama, não há espaço para violência, para o desrespeito, para a agressão. E com isso, a gente vai abolindo essas práticas da nossa vida e da vida dos nossos filhos. Mas eu encontro algumas pessoas dizendo que amam muito os seus filhos, no entanto, elas brigam, né? Batem, põem de castigo, porque acham que isso são práticas educativas. E a nossa reflexão é: onde há violência, há ausência do amor. Então, a presença da violência é a ausência do amor. Isso reflete na doutrina dos espíritos quando a gente entende o que é o mal. E Emmanuel, no livro O Consolador, ele explica numa das perguntas, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo, em resumo, né? Eles perguntam para Emmanuel o que é o mal. E também encontramos essa mesma pergunta nas obras de Kardec. Afinal de contas, o que é o mal? Né? Se Deus, ele é considerado o bem, ele é o amor, ele criou tudo com essa base do amor. E nós fazemos essa analogia com o Sol. O Sol, ele existe, ele é um astro, né? Em que ele brilha, ele tem uma energia própria, ele emite essa energia, e essa energia tem a capacidade de iluminar e aquecer, dentre outras coisas, né? Mas basicamente, quando a gente está na presença do Sol, hoje está ensolarado aqui, então está claro, eu não precisei acender luz. Então, o ambiente fica claro e aquecido. Nós estamos no verão, estamos com uma temperatura agradável, mais para o calor do que para o frio. Então, e o que é o frio, se não a ausência do calor? O que é a noite? Outro dia eu falei com uma criança, perguntando o que ela achava que era a noite. E é muito interessante porque se tem o sol para o dia, na cabeça da criança, a lua fazia a noite. Falei assim, não, a gente vê os astros, a gente vê a lua, a gente vê as estrelas no céu, exatamente porque está na ausência da luz do sol. O brilho do sol, essa claridade, ofusca, não deixa que a gente perceba as estrelas que estão lá no céu. A gente olha e não consegue ver, mas quando o sol se vai, ou seja, o mal, ele é a ausência do bem. O que existe é o bem. Com isso, a gente pode dizer que essas práticas de violência, na verdade, as práticas que a gente vai denominar de mal, elas são a ausência do amor. Elas são a ausência desse sol na vida da gente. Por isso que quando a gente está focado na agressão, quando a gente grita com uma criança, quando a gente pune, nós estamos extravasando a nossa raiva. Não é o nosso amor que está ali presente, é a nossa raiva. E muitos de nós não têm uma educação emocional, ou a gente vai chamar de inteligência emocional, para poder, no momento, identificar, que também é uma expressão atual, falar na alfabetização emocional, ou seja, poder identificar, nomear aquilo que eu estou sentindo. Então, eu estou sentindo raiva porque fizeram algo que me desagradou.
Veja que é sempre focado em si próprio. Por isso que o amor legítimo, ele não é egoísta. Quando a gente fala de amor, mas mantém práticas que são de satisfação pessoal, de querer que o outro corresponda às nossas vontades, aos nossos desejos, você tem um fundo que é a nossa centralidade. Nós colocamos o nosso eu, né, no centro. E que os outros que estão, então, na periferia, eles teriam que fazer aquilo que eu considero bom, justo, correto, verdadeiro. Embora eu não seja boa, justa nem correta e muito menos conheça a verdade. Mas eu me coloco nesse lugar de centralidade, então é o ego centrado, então é um ego exacerbado, em que as pessoas têm que fazer aquilo que eu quero, caso contrário, eu me sinto frustrada, zangada, e eu acabo brigando e obrigando aquelas pessoas a me obedecerem. Por isso que no centro das nossas discussões tem a questão da obediência. A obediência cega que impede o outro de pensar por si mesmo e de tomar as decisões que eles, cada um de nós vai fazer algo e vai ter que assumir as consequências dos próprios atos. Então, toda essa discussão que já fazemos aqui, nós vamos fazer nesse canal de psicologia, baseado neste livro que eu estou trazendo, né, Como Amar uma Criança, pensando nessa perspectiva do amor legítimo, né, um amor autêntico, um amor que ele doa, nós estamos plenos de amor, capaz de doar, sem esperar receber, sem esperar que o outro corresponda àquilo que a gente quer. É nessa pauta, é nesse sentido que nós trabalhamos a ideia do amor, que o amor que Jesus pregou. Porque se eu estou plena de amor, então, eu me amo e aí eu sou capaz de amar o próximo. Sou capaz de amar o próximo, já conversamos também sobre isso, somente quando eu for capaz de me amar. E me amar, né, se amar, não se confunde com egoísmo. Não é satisfazer os próprios caprichos, desejos. Nós estamos falando de uma evolução espiritual em que a gente vai se despojando disso. Nós não estamos aqui para satisfazer as nossas sensações. Nós estamos aqui para evoluir já, né, do animal, do instinto animal que nós ainda carregamos, toda essa fase muito próxima à animalidade. Do instinto foi para as sensações. Então nós valorizamos muito essa sensação de prazer. Hoje em dia a gente fala muito em querer ser feliz, numa vida em que a gente deve curtir, em que a gente deve fazer aquilo que a gente gosta. Isso é uma vida pautada na busca de prazer das sensações que ainda estão voltadas para a matéria. Quando a gente evoluir para o sentimento, aí sim nós poderemos dizer que somos capazes de amar. Porque é uma evolução, é um avanço, é num estágio em que a gente não responde mais aos automatismos das emoções. As emoções, elas são automáticas, viscerais, fisiológicas, porque elas estão ligadas à sobrevivência, que tem tudo a ver com ainda a nossa parte animal, instintual, mais primitiva. Por isso que é um cérebro reptiliano, é um cérebro mais primitivo, como o cérebro primeiro. Não é um cérebro atrasado, é um cérebro primeiro. O primeiro cérebro, a primeira parte do cérebro de ser desenvolvida é a parte
que garante os automatismos. Então, o batimento do coração, a respiração, para a gente sobreviver e nos dá um arsenal de emoções básicas para que a gente possa se manter vivo. Então, o medo é fundamental. Tem gente que condena, diz que o medo é uma emoção negativa, uma emoção ruim. Não existe emoção ruim, negativa. Existe a emoção. Ela é fisiológica, ela é natural, automática, para garantir nossa sobrevivência. O que garante nossa sobrevivência não pode ser uma coisa ruim, né, negativa, ainda mais porque, sendo natural, assim fomos constituídos e assim fomos organizados pelo planejamento de Deus, o planejamento da espiritualidade. Só que nós estamos aqui para evoluir. Passaremos das sensações para os sentimentos, que conjuga todos esses elementos. Então, nós temos uma inteligência emocional que vai conjugar o nosso aspecto, né, cognitivo, intelectual, da compreensão. Por isso que o amor, ele compreende o outro. Ele consegue olhar para o outro. Eu saio de mim para considerar o outro. E quando eu considero, eu estou pensando. Então, não existe a separação de emoção e pensamento, né? Inteligência. Eles funcionam juntos. Isso é harmonia. Isso é o equilíbrio que se dá e é alcançado por os espíritos jamais evoluídos. Então, neste ponto, né, que nós vamos chegar. Para esse momento agora, e a parte que eu vou trazer da obra do Walter Barcelos, ele fala o momento certo. Então, para este momento agora que nós vamos discutir, ele continua trazendo as reflexões do Bruno Bettelheim e coloca que nessa arte, ele chama arte de educar, é uma arte mesmo, né? Exige de nós muitas habilidades. Então, nós precisamos considerar as emoções dos nossos filhos. Esse capítulo é muito interessante porque ele traz uma discussão que tem sido feita, né, estudada pela neurociência, que é a autorregulação emocional que nós adultos precisamos fazer e a corregulação emocional que nós temos que fazer com as nossas crianças. As nossas crianças, elas não têm capacidade de regular-se emocionalmente. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando elas sentem raiva, que é uma emoção básica, quando elas sentem medo, que é uma emoção básica, ligada à sobrevivência, como eu já falei, o que acontece? Elas não conseguem regular isso. Regular no seguinte sentido: eu estou sentindo raiva, mas eu não vou agir com raiva. Eu vou refletir sobre isso, vou controlar por uma respiração, ou eu vou sair de perto, ou eu vou, né, fazer alguma coisa para deixar esse momento da raiva. Importante que a emoção é algo muito rápido, porque ela espera uma resposta, uma reação. Nós precisamos reagir quando estamos, por exemplo, com medo, para que dê tempo da gente sobreviver. Então, vem algo que sinaliza como perigoso para nós, então uma cobra aparece na nossa frente, nós captamos isso, percebemos isso no meio, há um alerta pela amígdala cerebral, né? Ela dá o alerta de que o ambiente tem perigo, desencadeia um processo hormonal no nosso organismo para que a gente fuja, né? Ou então a gente entra em luta. São as respostas, são reações. A criança, ela tem essa resposta.
ela vai reagir à emoção, ela não consegue regular para parar e pensar, será que é perigoso mesmo? Será que, de fato, eu posso conduzir de outra forma que não seja fugir ou atacar ali, né? Ou pegar a cobra, enfim. Tanto que nós conseguimos lidar com isso, conseguimos nos aproximar do animal, capturar o animal, sem fazer mal. Aliás, não devemos machucar, né? Matar nenhum animal. Esse é um cuidado que a gente deve ter, tá? Mas a criança, ela vai sair correndo, ou ela vai gritar, ou ela vai chorar. Se ela está com raiva, ela pode chutar, ela pode morder, ela pode bater. Essas reações que a gente percebe que são muito ligadas aos instintos, tá? Ela não tem essa capacidade porque isso depende do desenvolvimento do cérebro nessa parte superior, que a gente chama de córtex, ali e o desenvolvimento do hemisfério, né? E nós temos o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, cada um cuida de um, vamos dizer assim, de um departamento, né? Um mais racional, o outro mais emocional. Então a criança está desenvolvendo isso. E esse desenvolvimento neurológico, ele vai se completar em torno dos 24 anos. Por isso que os jovens tendem a ser também impulsivos, pensar pouco e agir por impulso. Nós adultos, já com uma educação emocional, uma inteligência emocional, é que poderemos ajudar na regulação emocional da criança, do jovem, fazendo a regulação emocional junto com eles, então a corregulação. Por vezes a gente fala o que então com a criança? Convida para respirar, convida para sentar ao nosso lado, diz para ela o que ela está sentindo. Às vezes a gente não precisa nem dizer, né? Eu estou percebendo que você está com raiva. Às vezes está tão claro isso para a criança que a gente pode, né, trabalhar já essa emoção. Falar, olha, eu sei que você está sentindo raiva e quando a gente está com raiva, a nossa vontade é de bater, é de chutar, é de gritar. Mas será que isso vai ser interessante? Que tal se a gente fizer algo diferente? Que tal se a gente puder, nesse momento, ficar longe daquilo que está nos dando raiva? Que a gente possa sentar. Se fala hoje em cantinho da paz, em cantinho da calma, em que a criança possa ter um lugarzinho, não é lugar de castigo. Vá lá para o seu cantinho da paz para ficar quietinha lá. Já viu que a gente já está gritando, está deixando a criança com mais raiva ainda e está pondo de castigo. Então, quando a criança está com raiva, a pior coisa que a gente pode fazer é brigar com ela. Porque a gente vai ficar com raiva e ela vai ficar com mais raiva ainda. Então, não funciona. Então, o que a gente precisa fazer é buscar recursos para tranquilizar. Não é desvalorizar aquilo que ela está passando. Ah, isso não é nada. Para que você está com raiva disso aqui? Deixa isso aqui para lá. Aquilo está sendo importante para ela. Está afetando ela. Então, nós vamos falar de afetos. Nós somos afetados o tempo todo por estímulos do ambiente. E pelo aquilo que a gente pensa também. Isso tudo são estímulos que desencadeiam pensamentos e reações emocionais. Então não adianta virar para a criança que está com raiva e dizer para ela que aquilo não é nada, que ela tem que deixar aquilo para lá, né? E com o adulto também. Quando a gente está triste, e teve uma situação com uma amiga minha muito bacana. Ela estava triste, me parece que ela manifestou alguma coisa, e as crianças perceberam e foram até ela. Mamãe, aconteceu alguma coisa? Você está triste?
Quer que eu pegue um remedinho? Quer que eu pegue um travesseiro? Quer que eu coloque uma música? As crianças foram oferecendo recursos ali que elas tinham para acalmar. Então, às vezes, a criança dá o próprio brinquedo, aquele brinquedo, aquela boneca, aquele ursinho, aquele bichinho de pelúcia que acalma a criança, ela oferece para o adulto, do tipo, isso aqui me faz bem, me acalma. Se você está triste, está com raiva, toma aqui para você, para se acalmar também. A criança tem essa capacidade, ela tem empatia. A gente precisa desenvolver empatia nas crianças também. Então, o que acontece? Que se as crianças são capazes de fazer isso conosco, nós precisamos fazer isso com elas. Não é virar para elas e falar, isso aí que você está sentindo não é nada, deixa para lá, esquece, para de chorar, engole o choro. Isso são práticas em que existe uma violência, que a gente desconsidera o outro. E quando a gente fala do amor, a gente fala em considerar o outro, naquilo que ele sente, naquilo que ele pensa. Então, eu vou considerar, respeitar, acolher e, de preferência, né, buscar na regulação emocional, fazer com que essa criança volte ao seu equilíbrio. Nosso equilíbrio é estar bem. Deus nos criou para ficarmos bem. Então, essa sensação de bem-estar, ela é natural. E por isso que a gente busca o prazer. Porque a gente busca esse estado natural de bem-estar. Só que a gente confunde muitas vezes o bem-estar com as sensações de prazer. Tá? O bem-estar é um estado de equilíbrio, em que a gente tem essas emoções equilibradas, o nosso pensamento muito coerente com aquilo que a gente faz e que a gente sente. Então, um estado de coerência. Tá? Então, ele fala que nós temos que agir no momento. No momento em que a criança está passando por alguma dificuldade, né, está manifestando a emoção, é um momento de acolher. Então, é um momento, não deixa esse momento passar. Tem momentos em que a gente precisa dar uma palavra, aquele momento preciso em que ela é da educação. É ali que a gente vai transformar o pensamento da criança. Se a criança vem contar para a gente algo que é muito importante para ela e a gente não dá atenção para ela naquele momento, ela talvez não te procure mais. Ela não procure mais o pai, a mãe, o educador, não procure mais aquela pessoa, porque naquele momento que ela sentiu necessidade de contar algo que era importante para ela, ela não teve aquele acolhimento. Tudo bem, tem momentos que a gente realmente não pode interromper o que está fazendo, né? Não pode estar dando a atenção que a gente gostaria. Mas a gente avisa, fala assim, olha, agora eu estou cozinhando, eu estou precisando aqui olhar com cuidado a comida para não queimar, e nós temos horário aqui para comer. Dá para me contar daqui a pouquinho, quando a gente eu terminar de preparar a nossa refeição, eu vou colocar a nossa refeição na mesa, nós vamos sentar, vamos orar, vamos agradecer, vamos comer e podemos conversar depois disso, nós vamos ali ter um tempinho só para nós, criar isso. Não deixa a criança, não, depois você me fala aí que eu estou ocupada agora e não dispensa a criança. Acolhe o adulto, acolhe todas as pessoas que nos buscam. Ainda que a gente não possa, naquele momento, dar atenção, mas a gente combina isso. Dá atenção para ela, naquele momento, ainda que seja para dizer que vai se dedicar mais tempo para olhar para ela e cuidar dela em outro momento. Mas respeitar, perceber. Quando a gente ama esse amor legítimo,
a gente está conectado com o outro. A gente percebe o movimento do outro. E quando a gente considera o outro, há o respeito, há essa troca. E essa criança se sente, não só a criança, né? Toda pessoa, quando a gente ama, né? Nessa troca, nessa conexão que a gente estabelece, a pessoa se sente acolhida e ela consegue oferecer isso, esse outro espaço, esse outro momento para que haja essa troca. Então, cada relação entre pais e filhos, entre mães e filhos, e não vamos limitar aqui só isso, né? Entre qualquer pessoa com outro ser humano, né? Relações humanas são únicas, não se repetem. Esse momento é único, é um momento presente. É um momento em que vai se tornar o passado, porque vai passar, mas não existe o futuro ainda. O futuro está para acontecer. Então, é muito fluido. Discutir essa questão de tempo é muito interessante, porque é um contínuo, né? O que se torna presente agora virou passado e o futuro se torna presente, mas o que nós temos em realidade é este momento. Nós não temos o futuro, nós podemos fazer planos mirabolantes e não estar em condições de realizá-lo, de concretizá-lo no amanhã. Então, viva o hoje, o agora, mas sim, vamos fazer essas projeções, né? O futuro é uma projeção e o passado ele guarda ali, né? São as páginas que foram escritas, ele guarda naquele caderno da nossa vida esses registros. Esses registros estão lá, a gente vai poder consultar de tempos em tempos e poder escrever uma história diferente daqui para frente. Não dá para apagar, não dá para arrancar a página, não dá para mudar, mas a gente muda daqui para frente. Tá? Então, essa é a relação para a gente focar no momento agora. Um momento é importante, um momento presente, é um momento único, que não vai se repetir mais. Então, percebamos o contexto, o ambiente em que nós estamos inseridos. O que está acontecendo agora? À nossa volta, quem está conosco? Quem participa da nossa vida? Tudo isso faz parte do processo de educação também. Precisamos, quando estamos nos relacionando com outras pessoas, compreender que tudo afeta. Todo o ambiente, as condições de saúde, né? O corpo físico, condições de trabalho, capacidade de pensar, de compreender, o que se sente. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha elementos para identificar problemas também. Problemas no processo de educação em que a gente vai ter que ir lá atuar. Então, cada filho ele é um espírito, né? Nós falamos, né? É um ser único, psicologicamente, emocionalmente, até o corpo físico, por mais que ele seja idêntico, né? Tem um irmão gêmeo, ainda assim, todo o processo do corpo, a dinâmica vai ser afetada por aquela mente. Então, a mente interfere no corpo. E não vai ser um funcionamento, um organismo que vai funcionar igual ao do irmão gêmeo. Então, é único, irrepetível. E nós vamos ali encontrar um ser também único, espiritual, com uma personalidade, com as suas características. Precisamos considerar todos esses elementos para poder educar e
que a gente já falou disso, educar é fazer, né, conduzir para fora todas as potencialidades desse ser, dessa criança. Trazer à tona todas essas potencialidades para que ela se desenvolva. Nós queremos que a criança se desenvolva. E vai dizer aqui, os problemas dos pais. Então, se nós temos essas características, né, nós precisamos perceber quando há um desequilíbrio, quando há comportamentos agressivos. Qualquer mudança no comportamento da criança é sinal de que alguma coisa aconteceu. Ela está sendo afetada por algum estímulo, interno ou externo. Ela está sendo afetada e isso faz com que ela manifeste. Como eu falei, ela precisa de regulação emocional. Como ela não tem, ela expressa. Ela só conhece esse caminho. A criança pequena, principalmente aquela que não domina a fala, ela se expressa no seu corpo. Então, pela comunicação não verbal, ela vai chorar, ela vai fazer o rosto, né, as faces de raiva, de tristeza, de medo. Ela vai contrair o corpo, ela vai expandir o corpo. Tudo isso vai ser manifestado, inclusive, a gente sabe que o nosso estado emocional afeta a imunidade, então a nossa mente é que afeta o nosso corpo. O estado emocional pode fazer com que a criança tenha uma queda da imunidade e ela fique doente. Então, as doenças também são sinais importantes. Quando meu filho foi para a creche, a primeira que eu coloquei, ele ficou lá um período pequeno, porque foi uma situação inesperada, a pessoa que cuidava dele não pôde mais, ficou doente, e eu precisei colocar ele nessa creche. Fizemos o processo de adaptação e eu comecei a perceber que ele ficava muito doentinho. Ah, mas é natural, tá com outras crianças e tal. Mas muito doente, até que a médica falou para mim que seria muito grave se ele começasse a perder peso. E foi o que começou a acontecer. Alguns comportamentos dele, que era uma criança e é ainda extremamente sociável, então brincava com todo mundo, interagia com todo mundo e sempre muito dinâmico, movimentando, falando, brincando. Comecei a ver aquilo tudo ficando murchinho, né? E isso me chamou a atenção. Eu mudei de escola porque eu percebi que ele estava sendo maltratado. Eu não tinha como provar, mas eu tive os sinais de que, enfim, pelo menos assim, ele não estava adaptado, ele não estava se ajustando àquilo lá. Quando eu mudei de escola, ele encontrou uma nova família. Eu considero, as pessoas são meus amigos, né? A família que é dona da escolinha, que eu já mencionei aqui, é o Espaço Kids, a Priscila, se tornou uma grande amiga. Então, ele encontrou uma nova família, né? Que acolheu, que cuidou, que ele foi amado, e rapidamente ele se adaptou, voltou a ganhar peso e não ficava mais tão, né, com tanta frequência doente. Isso é um sinal importante. A mudança de comportamento da criança não é só ela ficar com raiva, ou fazer birra, ou ficar chorando, manhosa. Tem também todo o organismo dela se comunica, né? Porque a mente, que é ali o espírito, ele precisa se manifestar, mas o corpo ainda limita muito a expressão do espírito. Então, é preciso que a gente perceba todas essas condições para a gente ir atuando, para acolher, para cuidar. Nossa forma de amar ainda está muito atrelada ao cuidado. E é muito interessante perceber que o instinto materno, a gente vai explorar isso ainda mais, né, na outra obra, mas o instinto materno,
é diferente do amor materno. Muitas vezes coloca como se fossem sinônimos, e não é, o amor é outra coisa, o amor não é instinto, tá? O amor já é de uma natureza muito maior, mais nobre, mais evoluída. Então, a gente já falei, o instinto ele é mais primário, né? O instinto materno presente nos animais, principalmente nos mamíferos, é em função do cuidado que tem que ter para a sobrevivência da prole. Então, nós também nós temos isso, nós temos um instinto. A ocitocina, que é um hormônio que a gente produz durante a gestação, que auxilia no trabalho de parto e no aleitamento materno, esse hormônio faz com que os animais se vinculem para cuidar dos filhotes. Não é por acaso que nós temos também, nós somos mamíferos e nós temos esse hormônio que faz com que nós nos vinculemos aos seres ali, nossos filhos, para amamentar e fazer os cuidados para a sobrevivência. Então, o instinto está muito ligado ao cuidado. E a gente fala do amor como uma prática de cuidado, mas é muito mais do que isso. Não é só cuidado físico. E aí vai extrapolar. O amor já é um cuidado que vai para além da sobrevivência do corpo físico. É um cuidado para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento das potencialidades daquele ser que nasceu, das suas emoções, das suas características. Então, nós vamos passar a cuidar transmitindo valores, percebendo o que a criança sente, né? Tanto aquilo que precisa ser trabalhado, não é? No sentido de de uma educação para corrigir. Né? Não é a correção, não é pela punição, mas é pelo acolhimento, né? Pela condução. Então, essa é a nossa proposta. Nós já estamos aqui no nosso tempo, no nosso encontro já se encerrando, e eu quero agradecer muito a sua presença. Se gostou do conteúdo, assine aqui o canal, vá lá conhecer o canal de psicologia, a gente vai começar esses trabalhos, e que Deus nos abençoe, abençoe todos nós durante essa semana de muito trabalho, de muito estudo, de muita transformação pessoal. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.